pergunta-chave é: a decisão de um juiz numa ACP vale só ali na área dele ou pode ir para o Brasil todo? Exato. A gente está se baseando no resumo dessa decisão do Supremo e o objetivo aqui é entender o que mudou de fato e por que isso importa tanto, né? Sim. O foco da história toda é o famoso artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Isso mesmo. O ponto central do tema 1075 foi justamente analisar se esse artigo 16, especificamente na forma como ele foi alterado lá em 1997, se ele era constitucional. Aquela alteração que limitava, né? Exatamente. Aquela versão limitava os efeitos da sentença, a tal da coisa julgada, né, que é quando não cabe mais recurso, limitava ao território do juiz que deu a decisão. Certo. E o que é fascinante, assim, é a conclusão do STF. Eles disseram que essa limitação territorial imposta pela mudança de 97 era, sim, inconstitucional. Ah, interessante. Quer dizer que aquela trava geográfica de 97 caiu por terra. Caiu. Isso significa que a gente volta para a regra como era. Como é que fica o artigo 16 agora? Exatamente isso. Quando se declara a inconstitucionalidade, acontece um fenômeno que a gente chama de repristinação. Repristinação, certo. A regra anterior, sabe, a redação original do artigo 16, ela voltou a valer. Na prática, é como se aquela barreira geográfica mais rígida de 97 nunca tivesse, deixasse de existir para esses efeitos. Entendi. A regra original foi restabelecida. Isso. Aquela que não tinha essa limitação territorial tão explícita, pelo menos não nos mesmos termos. Tá, mas se a decisão não fica mais presa só na área do juiz, isso cria uma outra questão, né? Para aquelas ações que têm um impacto muito maior. Uhum. Tipo direitos do consumidor no país inteiro, ou questões ambientais que pegam vários estados. Onde esses processos vão ser julgados agora? A lei original falava disso? Ótima pergunta. A lei original ela não era tão específica assim para esses casos de alcance nacional ou regional. E foi justamente por isso que o STF precisou, digamos, complementar a decisão. Ah, tá. Na tese que eles fixaram no tema 1075, o Supremo definiu que, para essas ACPs de alcance nacional ou regional, a competência, ou seja, qual juiz ou tribunal pode julgar o caso, deve seguir o que diz o artigo 93, inciso 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Foram buscar a solução lá no CDC. E por que é justamente essa regra do CDC? O que ela estabelece na prática? Bom, essa regra do CDC, ela geralmente direciona a competência para as capitais dos estados ou então para o Distrito Federal. Para as capitais ou DF? Isso. A lógica, né, se a gente pensar no quadro geral, parece ser a de centralizar o julgamento dessas causas maiores, de grande impacto. Talvez por questão de estrutura do judiciário ou para tentar garantir uma análise mais uniforme, sabe? De temas que afetam muita gente em lugares diferentes. Faz sentido mesmo buscar essa centralização. Mas, olha só, e se aparecerem várias ações sobre o mesmíssimo problema nacional em capitais diferentes? Um grupo entra em São Paulo, outro entra no Rio, sei lá, outro em Brasília. A gente não corre o risco de ter decisões diferentes para o mesmo caso? Uma confusão? Corre sim, é uma preocupação super válida. E o STF, ele pensou nisso também. Foi o terceiro ponto da tese. Certo. Para evitar justamente essa pulverização e o risco de decisões contraditórias, eles definiram a regra da prevenção. Prevenção. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se várias ações civis públicas sobre o mesmo assunto, ações conexas, né, de âmbito nacional ou regional, forem propostas, o juiz que primeiro conheceu de uma delas, Aquele que recebeu primeiro. ou melhor, aquele que despachou primeiro no processo, que tomou a primeira medida judicial. Ele se torna o prevento. Então esse primeiro juiz que atuou no caso acaba puxando todas as outras ações parecidas para ele. Tipo um ímã processual, assim. É uma boa analogia, sim. Ele vira o responsável por julgar todas as ações conexas. Entendi. Então, se um grupo entra com ação em Recife sobre, sei lá, um vazamento de dados nacional na segunda-feira, Outro grupo entra com uma ação muito parecida em Porto Alegre na terça. O juiz de Recife, por ter agido primeiro, provavelmente vai julgar os dois casos, entende? entendo. É um mecanismo para concentrar o processo e buscar uma coerência nas decisões. Ficou bem claro. Então, para a gente amarrar tudo, resumindo, o impacto dessa decisão do STF. Bom, em essência, o que mudou foi: primeiro,
caiu aquela limitação territorial estrita que a Lei de 97 tinha colocado para os efeitos da ACP. Certo, sem a barreira geográfica. Isso. Segundo, para casos de impacto nacional ou regional, o lugar onde processar vai seguir a regra do CDC, que geralmente aponta para as capitais ou para o DF. Ok, centralização. E terceiro, e muito importante, a prevenção. Ela concentra todas as ações sobre o mesmo tema no juízo que agiu primeiro. Prevenção para evitar bagunça. Exatamente. A implicação direta disso tudo é um alcance potencialmente bem maior para as decisões dessas ações coletivas e uma tendência de mais centralização no julgamento dessas grandes causas. Nossa, isso realmente muda o jogo, né? Uma decisão sobre um direito coletivo ou uma questão ambiental gigante pode ter um efeito muito mais amplo agora e o julgamento tende a se concentrar em poucos tribunais. Exato. Fica então uma reflexão pra gente, né? Como é que essa nova configuração vai, assim, na prática do dia a dia, redesenhar o jeito como os grandes litígios coletivos vão ser tocados e decididos no Brasil daqui para frente. É um ponto crucial para a gente continuar acompanhando de perto.